Então tá, pessoal, nós temos uma reunião hoje, a ideia é falar, principalmente a ideia é falar um pouco dos BC grupos, mas a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo. Então, o importante hoje é a gente justamente trabalhar um pouco, entender para onde vai a nossa igreja, para onde vão os BC grupos, e por isso é importante entender o contexto que a gente está vivendo. Queria começar com um versículo bíblico, Mateus 16:15, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a grande comissão. Nós entendemos que isso é papel nosso, papel da Sinara, da Camila, do Rafa, da Laís, da Fernanda, de todos nós. Esse é o nosso papel. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Só que tem algumas coisas que eu queria destacar aí que são interessantes da gente perceber da palavra de Deus. Primeira delas, ó, fica muito claro o que que ele está pedindo que a gente faça. E de pregar o evangelho. Então, isso implica movimento e uma ação de pregar o evangelho. São duas coisas que a gente tem que fazer. E de, ou seja, se locomover, sair dessas portas e caminhar em direção daqueles que mais precisam e pregar o evangelho. Ok, então já sabemos o que devemos fazer. Não só isso, ele continua por todo o mundo. Ele não diz aonde devemos ir. Ele nos diz quem é nosso alvo, todo mundo. Ele diz, olha, tu tem que fazer isso em todo mundo. Então, alcançar todas as pessoas, todas as regiões que a gente tem. Então, isso quer dizer todos os bairros, todos os locais. Ele nos diz claramente. Ó, e ainda nos diz para quem a gente deve fazer isso. Para toda criatura. Então, ele fala claramente, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Jesus deixa muito claro nessa passagem o que a gente deve fazer, ide pregar o evangelho. Deixa claro onde em todo o mundo e deixa claro para quem eu devo fazer isso. Toda criatura. Mas é interessante que tem uma única coisa que Jesus não disse. Ele disse o que fazer, onde fazer, para quem fazer. Mas ele em nenhum momento nos disse como fazer isso. O como cabe a nós, o como é responsabilidade nossa. Entender o tempo que nós estamos vivendo, entender o momento que nós temos como igreja. A gente precisa entender esse momento, entender a circunstância. Então, 10 anos atrás, o como era diferente. Então, o importante é que a gente tem que perceber que esse como é com nós, é conosco, é conosco. Somos nós que determinamos o como. Então, a gente precisa, a primeira coisa, discernir o tempo que a gente está vivendo. A gente precisa discernir qual é o tempo que a gente está vivendo e ver se as práticas de ontem servem para hoje, se os métodos de ontem servem para hoje. E é importante a gente perceber algumas coisas. Nós saímos em 3 anos de uma igreja de 300 membros para mais de 3.000 membros. Então, olhem, em 3 anos, olha o crescimento que nós temos. Isso é um indicativo já de que as práticas do passado não servem mais. Então, se a gente tivesse 300 membros, era muito simples. Por exemplo, Maurício, tu pega 100, Léo Moraes pega 100, o Amauri pega 100, e vocês cuidam, cada um cuida de 100, estaríamos resolvidos. Mas hoje não podemos mais fazer isso. Hoje, nossas práticas, nossa maneira de trabalhar, maneira de abordar, de entender o momento que as pessoas vivem, entender tudo isso exige que a gente tenha novas práticas. Então, a gente precisa discernir o tempo que a gente está vivendo. Discernir o tempo que o Rio Grande do Sul está vivendo. Nós vamos ter, com certeza, uma explosão de pessoas que, pelo sofrimento que passaram, vão ir em direção das igrejas, porque elas passaram a ver uma coisa que elas nunca viram. Elas sempre viram na televisão e em todos os lugares uma igreja que pede: vem aqui, me dá teu dízimo, me dá um recurso, dá 3 pulinhos, se tu comprar água ungida ou sabonete de ajuda. Ela sempre viu uma igreja que pede. Agora ela viu uma igreja que, em vez de pedir, dá. Uma igreja que está ali para cooperar, para dar. Então, olha o momento que elas estão vivendo. O coração delas está sofrido e elas estão vendo uma igreja completamente diferente. Então, isso vai trazer as pessoas. Precisa discernir esse tempo. Precisamos discernir também o momento que a gente vive como sociedade. Nós temos inteligência artificial cada vez entrando em todos os lugares. Então, as pessoas vêm com comportamentos diferentes. Nós temos o Vision Pro da própria Apple, que tem um dispositivo completamente diferente. Então, a sociedade está mudando. E eu preciso discernir que a maneira como a gente trabalha deve mudar. As coisas precisam mudar de alguma forma. E aí, queria
antes de passar para o Gili, para a gente ter esse contexto, citar Lucas 12, que diz assim: Jesus disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Jesus está falando que nós somos muito bons em perceber o mundo natural. Tem uma nuvem, ó, vai chover, sabe? Eu começo a ver o sol, ó, vai vir vento, a gente consegue perceber. Mas ele não para ali, ele continua. E diz, hipócritas, sabem discernir a face da terra e do céu. Como é que não conseguem discernir o tempo que vocês estão vivendo? E aí nos mostra que a gente precisa ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva espiritual para o momento que nós estamos vivendo. E esse é o contexto que nós estamos. Nós, como igreja, precisamos entender que muitas das nossas práticas anteriores precisam mudar. E a gente constantemente está vendo isso pelo volume de pessoas, pelos problemas que as pessoas vivem, pela circunstância, pelo contexto onde estão situadas. Então, a gente precisa discernir esse tempo. E, para isso, nós temos como liderança o pastor Maurício, Léo Moraes, Amauri, Júlia, Crócoli, pastor Gilialdo, temos nos debruçado muitíssimo para entender como é que a gente consegue trabalhar numa igreja nesse volume. Inclusive, nós fomos para o exterior, sabe, a gente fez uma viagem com várias pessoas da liderança para entender, tá, deixa eu entender nas pessoas que têm igrejas muito grandes, como é que uma igreja de 35 mil membros opera? Talvez nós cheguemos nesse volume, mas se a gente puder chegar mais rápido, entender como é que funciona, é muito melhor. Então, na verdade, o que a gente foi lá fazer? Espiar, como, sabe, como Josué e Caleb, vamos na terra e espiar antes de pisar nela, entender essas práticas. A gente aprendeu muito e com base naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente tem orado, a gente tem construído algumas coisas diferentes. Uma dessas coisas é que nós estamos criando a jornada da Brasa Church. A jornada da Brasa Church é uma jornada, um caminho que todos os membros da Brasa Church devem passar, vão passar, mais ainda os que estão chegando. A gente precisa entender essa jornada. E para isso eu vou passar agora a palavra para o Gilialdo. Gilialdo, por favor, se tu puder explicar de maneira, como é que eu vou dizer assim, claro, resumida, a jornada para as pessoas. Deixa eu ver se o Gilialdo, se ele está aqui. Gilialdo. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, Gili, estamos te ouvindo. Maravilha, boa noite, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui numa salinha, aqui no Cipó ainda. Tá geladinho aqui, espero que vocês estejam quentinhos aí. Bom, como o pastor Franz falou, a gente está vivendo um tempo muito especial, né? Onde a igreja tem avançado, né? E a gente entende que uma igreja da proporção da nossa igreja ela precisa ter assim caminhos claros, né? E que nós ofereçamos assim cada vez mais programas para que os membros da nossa igreja possam se desenvolver, possam terem os seus talentos e dons, né, cada vez mais capacitados para a glória de Jesus e a igreja continue avançando. Então, a gente tem construído, né, essa jornada e de uma forma nenhuma invalida o que foi construído até aqui, pelo contrário, né, empodera ainda mais, dá as mãos, abraça e a gente segue juntos construindo essa igreja de Deus. Pode passar, Francis, por favor. Então a gente tem hoje o que nós vamos chamar, né, de jornada da Brasa, da Brasa Church, e que vai se dividir assim de um primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, depois a gente vai ter outros desdobramentos, né? Que são essas três trilhas, né? A trilha da experiência, a trilha do crescimento e a trilha do relacionamento. Pode dar mais um clique para nós aqui, Cris. Franz, por favor. Mais um, isso aí. Então, assim, em resumo, essa literalmente uma trilha de passagem, que as pessoas que vão chegando, elas passam ali pelo boas-vindas, né? Elas fazem um cadastro. Agora a gente está tendo esse check-in também para todos os membros, o que possibilita muitos programas e muito atendimento bem intencional para toda a nossa igreja, a gente poder reconhecer de fato tudo que está acontecendo e aí, nesse programa agora, a gente terminou assim, de escrever um devocional de 21 dias da nossa igreja,
para aquela pessoa que aceitou a Jesus. Então, quando o pastor faz lá o apelo, conta até 3, as pessoas que levantam, elas vão ali para aquela oração ali com o time do Conexão. Nesse momento, essas pessoas elas vão receber um livro impresso, também vai ter versões digitais para o nosso campus online ou para aqueles que gostam de ler no digital. E esse livro, ele vai conter esses 21 devocionais que explicam, né, que fortalecem o valor dessa decisão, né? E dentro desse período ali, as pessoas que ainda não passaram para o batismo, elas vão ter esse convencimento e tal, e vão ser conduzidos, então, através de links e QR Codes que vão ter dentro desse livro, para os setores da nossa igreja que cuidam disso, desse batismo, ou seja, são facilitadores para que as decisões possam ser tomadas, né? Só que depois disso, né, a pessoa não necessariamente após os 21 dias, mas ela vai estar fazendo isso, que vai estar ajudando, né, ela a viver esse novo tempo na vida dela. Entra então a trilha do crescimento, que é o foco desse momento aqui, que é para esclarecer aonde a gente pode estar empoderando para os BC grupos. Pode passar, França, por favor. Então, a trilha do crescimento nada mais é que ela corresponde a uma fase 2, né? Que é essa fase intermediária ali de cuidado pastoral e desenvolvimento dos membros da nossa igreja, né? Então, são 4 passos fundamentais. A gente tem pensado bem uma coisa bem simples, que realmente comunique aquilo que nós queremos, né? São 4 passos fundamentais para aqueles que escolheram a Brasa Church como casa e desejam continuar, né? Avançando na fé. Então, os 4 passos seriam esses, pode passar. Por favor, Franz, de forma bem clara e didática para que vocês possam perceber, esse é o caminho que as pessoas que vão chegando à nossa casa vão vivendo, né? Então, ela disse sim, né? Então, nesse você disse sim, ela recebe esse livro, que é o começo da nova jornada. Então, é bem legal que ao final de cada devocional vai ter um QR Code que vai para um vídeo com o pastor Maurício, com a pastora Janine, onde eles vão estar aprofundando os temas desse devocional. É bem interativo o livro. E aí nós vamos viver, porque a gente vai ver esse empoderamento todos os meses, todo primeiro sábado do mês, a gente vai ter esse passo 1, né? São 4 passos, então podem perceber que cada passo começa com a letra P. Então são os primeiros passos, o outro é sobre pertencer, pilares e profundidade, só para vocês entenderem um pouquinho. Esse passo 1 é um convite que a gente vai fazer para essa jornada inspiradora e intencional com Jesus. Literalmente inspirado nas visitas nos Estados Unidos, as igrejas, elas impulsionam essa decisão, né? Nos dê 6 meses da tua vida, 6 meses da tua agenda, 6 meses do teu coração, onde você não vai ver só para isso, mas você vai abrir o teu coração para que algumas mudanças aconteçam. Então, é literalmente um dia que a gente vai apresentar tudo que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, com uma programação bem legal. Então, assim, vai acontecer, para você ter ideia, nesse primeiro passo. Depois a pessoa vai para o passo 2, tá? Pode voltar a tela, só para eu esclarecer aqui um pouquinho, França, pode voltar a tela. Isso. Ela sai desse passo 1, vai para o passo 2, que é sobre pertencimento, onde a gente fala sobre como ela se conecta, ela pertence mais, já que somos uma igreja, né, onde a gente diz que é um lugar para pertencer. Então ela vai entender o que ela recebe, quais são assim, as bênçãos, aquilo que acrescenta na vida dela quando ela resolve pertencer. E ela vive através desses pilares da nossa igreja, que é o voluntariado, os cultos e os BC Grupos. Na sequência, a gente fala no passo 3 sobre os pilares da nossa cultura e valores da Brasa Church. Esse aqui é os pontos de partida reformulados para esse passo. Então, eles saem da atmosfera dos BC Grupos e vêm para um passo anterior, que antecede a trilha de relacionamento, né, com os BC Grupos. Então, ele vem para cá, onde a gente possibilita a transmissão dessa cultura e valores da nossa igreja para as pessoas. Pode ver que cada passo tem ali o seu tempo de duração embaixo. Então, o passo 1 tem 4 horas, é uma manhã de sábado. O passo 2 é uma outra manhã de sábado, né? O passo 3 são 8 encontros, né? São encontros semanais. E o passo 4, que a gente vai falar de forma um pouco mais profunda, onde a gente vai fazer literalmente uma imersão de dentro para fora das práticas espirituais, onde a gente vai literalmente explicar para as pessoas, ensinar para as pessoas como que elas podem fazer o seu devocional de forma mais intencional, a orarem, revisitar algumas questões da vida para poder ter uma vida um pouco mais solucionada nos seus relacionamentos, enfim, um programa muito, muito legal também com outros encontros, tá?
Pode passar para nós, Cris. Então, rapidinho, quero só me esboçar o que que acontece em cada um desses passos. Então, o passo 1 é literalmente o que a gente vai falar, vai chamar de um grande dia D, tá? Onde a trilha começa. Então, se trata de um encontro na manhã de todo o primeiro sábado de cada mês, exceto em janeiro e em dezembro. Esse gap vai acontecer de fevereiro a novembro, então. E esse encontro é um convite, como a gente disse, para essa jornada inspiradora e intencional com Jesus. É uma programação que a gente quer dar um drops da nossa casa, tudo que acontece, né, de forma vibrante, envolvente, uma programação bem legal, aonde a gente vai apresentar, né, os primeiros passos para essa pessoa que decidiu por Jesus, trazendo insights, né, da nossa cultura, estrutura, gerando conexões reais entre os participantes. E aqui tem um negócio legal. No espaço que a gente vai fazer esse dia D, Deus quiser, vai ser no nosso escritório, no BC Office. A gente vai, no ato da inscrição, as pessoas, a gente vai fazer algum estudo de perfis dessas pessoas, né? O que que elas fazem, se têm filhos, enfim. E aí, o ambiente não vai ser de auditório, vai ser de mesas redondas, assim, onde a gente vai colocar essas pessoas em mesas por afinidade. Então, elas vão ser recebidas com um super café da manhã. Depois entra essa programação bem intencional, onde essas pessoas vão estar ali nessas mesas, e a gente vai ter dentro da programação momentos de dinâmicos de interatividade para que essas conexões já comecem a ser reais nesse momento, né? Nesse dia, a pessoa também ganha um livro. Cada um desses passos tem um livro que a gente está terminando de fazer, que explica exatamente esses pontos que são tratados aqui, né? Por exemplo, nesse aqui, a pessoa vai receber um livro que vai ter fotos contando a história da nossa igreja, nossas crenças essenciais e os valores fundamentais da nossa igreja, beleza? Então, esse passo 1, ele vai acontecer todo o primeiro sábado do mês, né? Aí, no final dessa programação, a gente tem lá um momento que ela vai se inscrever para o passo 2, que é no sábado seguinte. E aí, pode passar, Cris. Franz, por favor. O passo 2 que vem sobre o pertencimento. Então, esse passo 2 é a continuidade dessa decisão de fazer parte da casa, né? Então, esse encontro, ele vai compreender de forma mais profunda esse lugar para pertencer. A gente fala muito sobre pertencimento, mas como ele pertence? Então, a gente vai falar muito aqui e o objetivo desse segundo encontro é sobre como ele pode, de forma prática na igreja, fazer parte através da cultura do voluntariado, dos nossos cultos e os BC Grupos. Então, ele vai acontecer, como eu disse, no segundo sábado, e nesse dia os participantes recebem um outro livro, e esse livro aqui é muito legal, porque ele já tem todo o conteúdo explicando tudo isso que nós já vivemos nos BC Grupos, no nosso culto, né, os pilares do nosso culto e o voluntariado, e ao final de cada área, a gente vai inspirar essas pessoas, motivar essas pessoas, né, um convite elegante, a conhecerem e fazerem parte. Então, por exemplo, no livro, que é dividido então em 3 sessões, a sessão inicial, que é da cultura de voluntariado, ali a gente fala o porquê que nós servimos, como servimos, por quem servimos, né? E ao final, o QR Code, onde ele vai para uma página digital, onde ele vai conhecer todos os times da nossa casa. A gente está pensando em gravar vídeos com os coordenadores, né? E aí, por que que não fica no livro? Porque, né, nós temos mudanças de líderes, às vezes, né? Então, no digital, a gente tem essa facilidade de alterar, porque o livro é algo que a gente vai deixar mais permanente na história da igreja, né? Então, no nosso culto, a gente fala sobre alguns valores muito funcionais e muito intencionais da nossa casa, onde a gente trabalha um ambiente de muita adoração, um ambiente de uma comunicação clara e um ambiente onde a presença do Espírito Santo é muito valorizada. Esses 3 pilares do nosso culto. Então, a gente explica até porque essa pessoa está chegando na igreja para ele entender e poder compreender e viver de uma forma muito mais especial, porque as pessoas não engajam naquilo que elas não entendem. Então, a gente quer, né, o objetivo é que as pessoas entendam isso. E aí então vem os BC Grupos, né? Onde a gente fala do pertencimento através dos relacionamentos, onde a igreja acontece. E aí, nesse momento, no final do livro, tem um QR Code onde ele vai se inscrever, então, para o terceiro passo da trilha. Aí pode passar, Franz, por favor. Que daí entra aqui, então, o que antes eram os nossos pontos de partida, com as aulas completamente repaginadas. A gente tirou alguns temas, colocamos outros, né? O passo 3, então, nós vamos falar sobre esses pilares da nossa igreja, o P, o terceiro P dos pilares, onde a gente fala da cultura e dos valores da nossa casa. Então, são 8 encontros semanais, o passo 3 vai acontecer toda terça-feira, né? Onde a gente vai falar sobre conversão, Bíblia, oração, igreja, liderança, adoração, generosidade e relacionamentos saudáveis. Então, promovendo ainda mais
essas pessoas. Em cada encontro, então, o objetivo é esclarecer sobre o que isso para nós, o que não é a conversão, o que é e como nós podemos viver na prática. E o legal desse livro aqui é que cada participante vai receber um livro didático, onde ele vai ter um formato diferente, onde vai ter exercícios e vai ser um trabalho muito legal. Há um detalhe que eu esqueci no passo 2, voltando um pouquinho. No livro do passo 2, quando a gente vai falar sobre voluntariado, a gente tem lá um teste vocacional espiritual, onde a pessoa vai poder se espelhar nas suas habilidades e então escolher alguns do seu time, né, que vai combinar mais a sua habilidade, enfim. E lá nos BC Grupos a gente faz alguns testes de personalidade para que a pessoa possa entender o seu perfil social e ela possa então dar passos cada vez mais intencionais para que ela não tenha a limitação de se conectar com mais pessoas. Então, é bem legal essa continuidade. Pode passar por passo 3, aqui, a gente acho que já passou isso, ok? Então as pessoas recebem esse livro e aí ao final dessa jornada de 8 encontros em que a gente vai trabalhar sobre isso, a pessoa então é encaminhada para o passo 4, né? Encerrando já a trilha do crescimento, aonde a gente vai falar literalmente uma jornada de mais o P de profundidade. Então são mais 8 encontros, só que aí esses encontros aqui acontecem na quinta-feira, toda quinta-feira o passo 4, né? Então, a gente vai tratar aqui temas como identidade, perdão, presença de Deus, santificação, confissão de pecados. É algo assim muito de dentro para fora. E o objetivo é tratar de forma mais profunda mesmo, né? O seu relacionamento com Deus e permitir que os integrantes tomem atitudes práticas na sua vida. Então, é muito, muito, muito especial. E aí, após a finalização desse quarto passo, então, os integrantes todos aqui são encaminhados, então, para participarem dos BC Grupos. Então, para você ter um quadro geral de como isso funcionaria num quadro anual e como a gente vai implementar isso, pode passar, por favor, Franz, a próxima tela. Pode passar mais duas. Essa aqui é o nosso calendário com datas, mas antes eu queria passar, pode passar mais uma, por favor, aqui. Então, aqui vocês entendem aqui todo o quadro anual de como isso vai funcionar, né? Como eu disse, então, em janeiro e fevereiro não temos o quadro normal, mas lá em janeiro a gente vai ter, agora falando de janeiro, que vai ser uma programação como a Hilson faz, né? Uma noite de DNA, onde a gente vai empoderar muito, né? O valor de uma trilha, o valor do crescimento na vida com Deus, enfim. Mas aí, tratando agora, nesse ano, nós queremos, assim, muito implementar esse projeto já a partir de agosto. Então, podem ver ali que o passo 1 acontece em todos os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, todo primeiro sábado do mês. E o passo 2, todo segundo sábado do mês, né? Então, tem todos os meses. Já os passos 3 e 4, eles compreendem, então, os 8 encontros, 2 meses, de agosto a setembro e outubro e novembro. Então, nessa primeira edição, nós queremos fazer esse convite, inspirar todos os líderes da nossa igreja e também membros, enfim, para esse tempo, onde vocês juntos vão poder construir com a gente esses passos, o passo 3 e o passo 4, né? Nós vamos poder fazer muitas trocas sobre isso e vai ser muito bom construir isso para que quando nós virarmos o ano, aonde o programa já se estabelece de uma forma mais plausível para todas as pessoas que vão chegando na igreja, a gente pode construir com vocês, ouvir vocês, ter feedbacks de vocês, ter a opinião de vocês, aquilo que vai fazer sentido e, ao mesmo tempo, né, cada um de nós podermos revisitar alguns valores da nossa fé, revisitarmos algumas coisas que como igreja cremos, para aquilo que como igreja avançamos. Então, nós já começaríamos, né, nesse compêndio. Então, teríamos aí dois módulos grandes, né, do passo 3 e passo 4, e todos esses encontros do passo 1. Aí algumas perguntas, puxa, eu fiz o passo 1, mas o sábado seguinte eu tenho um compromisso, eu não posso, não tem problema, a pessoa pode fazer lá em setembro, o passo 2. Então, como são turmas assim, já fixas nesses períodos do ano, então a pessoa pode ir construindo a sua jornada no seu tempo, não é algo robusto, assim, não é algo criterioso, assim, no sentido de que tem que ser assim, tem que ser nessa linha, né? É de uma forma flexível, a pessoa pode estar construindo, né? Aí pode voltar, por favor, França. Então, mais 2 slides, aí a gente volta. Eu errei a ordem aqui dos slides. Então, aqui em agosto, então, nosso grande dia D, né? O passo 1 começa, então, no dia 3 de agosto. Já aí, no dia 10, o passo 2, e aí todas as datas, nas terças-feiras e quintas, no passo 3 e passo 4, onde entra esse convite amoroso para que todos vocês possam estar em todos, claro,
Mas a turma do Passo 3 e Passo 4 é um convite para que todos os nossos líderes, além da gente ter esse período de comunhão, da gente estar junto, realimentando nossa chama no serviço, vocês poderem estar conosco nesses passos, né, para a gente poder avançar. Lembrando que todos esses projetos aqui também terão uma versão online, onde vai ser liberado semanalmente, né, de uma forma especial para contemplar as pessoas que são membros da nossa comunidade online, que tem crescido muito, né? E também as pessoas que têm algumas dificuldades no seu tempo aqui não podem, então elas podem recapitular uma aula, enfim, ou para poder participar. Então aqui está o quadro de datas, né, para esse primeiro momento, onde nós convidamos muito, e nós vamos estar apresentando ainda mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, clarificar um pouquinho mais, e depois, o segundo slide aqui que apresenta, então, outubro e novembro, para que a gente possa avançar nesses projetos aqui. Bom, a princípio é isso. Não sei se tem algum espaço, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, mas aqui é só para elucidar um pouquinho a cabeça, entender assim como que a gente tem projetado, né, esse abraçar dessa multidão, né, que tem conhecido Jesus aqui na nossa igreja. E com certeza Deus tem algo muito especial para nossa casa e todos vocês são mais do que convidados como líderes, né, como facilitadores a construírem isso com a gente. Acho que é isso, Franz. Obrigado pelo tempo e pelo carinho de todos vocês de ouvirem isso. Vocês vão estar ouvindo muito mais sobre essa trilha de crescimento e vamos junto aí para a glória de Jesus. Amém, pessoal. O importante é a gente entender que a gente está estabelecendo uma jornada. A gente entende que a vida cristã é uma jornada e a pessoa precisa passar pelas suas fases no tempo dela. Algumas pessoas demoram um pouco mais, outros menos, então a gente quer trabalhar todo esse momento, prestando atenção a cada um dos pontos que a pessoa tem. Então, a gente está criando material para acompanhar isso. Obviamente, com uma igreja tão grande, a gente não pode fazer tudo fisicamente ou atender todo mundo, por isso tem os livros. Então, a pessoa participa, talvez não tenha contato com todos os pastores, ou conversou muito pouco, mas tem algo para continuar trabalhando ao longo da semana, ao longo do mês ou do período. Então, vocês veem que tudo está sendo pensado, tudo claramente pensado. Você disse sim, é o momento. Passo um é onde ele aprende os primeiros passos, tá? E aí vem a questão justamente desse convite incrível para dizer, olha, existe uma família da fé, tu acabou de aceitar Jesus, mas existe uma família que tu não conhece, vem aqui conhecer essa família, se sentir amado. É interessante que é importante a gente perceber que as pessoas se conectam com pessoas, não com instituições. Então, a gente viu em algumas igrejas, por exemplo, coisas muito simples. Toda vez que alguém aceitava Jesus, logo depois do culto tinha um almoço. Tinha um almoço. Então, a pessoa já sai dali, aceitou Jesus e senta numa mesa, e todas as mesas tinham pessoas da igreja. E como eles, como o próprio Gilialdo falou assim, eles mapeiam muitos interesses, por exemplo, botam na mesma mesa pessoas que têm dois filhos pequenos. Então, a pessoa senta, pois é, eu tenho dois filhos pequenos. E outro diz, eu também tenho. Pô, que legal. Então, já começa a criar essa conexão logo depois do aceitar Jesus, que seria o passo um, esse momento maravilhoso. Depois nós temos, obviamente, o passo dois, que está aqui, o passo dois, onde é pertencer. Ele diz, ok, gostei desse lugar, quero dar para esse povo, para essa igreja, 6 meses da minha vida, quero participar disso. Então, o que é pertencer? Aí ele começa a entender como é que funciona a igreja. Mas entender, olha só, a igreja não é só o culto, tu visitou o culto, mas tem mais coisas. A igreja também tem o voluntariado, a igreja tem os BC grupos, então ele começa a entender como é que funciona o processo. E aí ele diz, ok, quero pertencer. E os últimos dois passos são um pouco mais longos, porque é o ponto de partida, é o alinhamento de expectativas. A gente tem que entender que a gente está recebendo pessoas de todos os espaços, de todos os lugares, crenças. Então, por exemplo, vai vir gente que veio de alguma, sei lá, de alguma crença religiosa, onde a pessoa ia para a igreja, por assim, para o templo, uma vez a cada 6 meses. Então, essa pessoa precisa entender que ela tem que conviver em família. Vai vir gente que veio de igreja onde o pastor exigia que segunda-feira ela estivesse no culto de estudo, na terça-feira no culto de homens ou de senhoras, na quarta-feira na vigília, na quinta-feira na célula, na sexta-feira nos adolescentes. Então, a pessoa vai vir de igrejas que a gente precisa nivelar tudo isso. Vão vir pessoas que vêm de igrejas onde tudo é demônio,
O ônibus atrasou porque algum demônio segurou o ônibus, e vai vir pessoas que vêm de igreja onde não existe demônio. Não, demônio isso não existe. Então a gente precisa, nesse passo 3, que é justamente que a gente chamou aqui dos pilares, entendeu? Como nós, Brasa Church, entendemos cada uma das coisas. Como entendemos a Bíblia, como entendemos o pastor, como entendemos o dízimo, sabe? Não é, é generosidade, é colocar os pilares e os valores da Brasa Church para a pessoa tomar a decisão consciente e entender como é que funciona. Por isso que o período é mais longo, são 8 encontros. É o antigo ponto de partida. Dessa forma, a Bíblia é muito clara: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, a gente vai conseguir andar de acordo muito mais facilmente. Por quê? Porque a igreja está sendo formada com os mesmos valores. Até ali estão entendendo, pessoal? Está ficando claro? E o último ponto, o passo 4, que é onde tem profundidade, aqui a ideia é, durante 8 encontros, tratar coisas profundas da alma, mais básicas. Por exemplo, perdão. Existe alguém na tua vida que tu não tem perdoado, tu precisa aprender a perdoar. Sabe, santidade. Tu precisa entender qual é o conceito de santidade. Santidade é não errar nunca, ou santidade é entender quando tu erra, como é que funciona. Então, a gente vai trabalhar o caráter. Olhem só, a pessoa não chegou nos BC grupos ainda. A pessoa está trabalhando os primeiros, no passo 3, os pilares da igreja, e depois, durante um período de 8 encontros, trabalha o caráter. Dessa forma, quando a pessoa chega nos BC grupos, ela já está muito mais madura. Ela consegue entender. Eu não preciso, o líder de BC grupo não precisa ficar explicando tudo. Como assim Trindade? Mas Jesus e Espírito Santo e Deus são um só? Eu não preciso explicar isso, isso já foi explicado, né? Ah, mas dízimo, precisa dar dízimo? É 10% do líquido do bruto? Não, tudo isso aí já foi tratado. E coisas mais sérias, como santidade, perdão, também foram tratadas. Ele chega uma pessoa mais madura no BC grupo, com o objetivo de estudar mesmo. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos tratar de assuntos mais, sabe, começar a sair do leite da carne para essa pessoa. Então, a ideia dessa jornada é isso. Obviamente que a gente viu aqui que a gente tem 3 trilhas, deixa eu botar aqui. A trilha da experiência, sabe, que é o culto e o aceitei Jesus. A trilha do crescimento, que são os 4 passos. E depois tem a trilha do relacionamento, onde aí sim a pessoa passa a participar dos BC grupos. Então, agora vamos ver a trilha do relacionamento. O que é essa trilha do relacionamento? Sabe, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Já vi para o pessoal poder tirar aqui. Quem vai tirar a tela, a foto ou tirar print da tela, esse é o momento. Esse é o momento antes que eu troque de slide. É isso? Vai, Mari, vai, Mari. É agora ou nunca, Mari. Isso, muito bem, pessoal. Então, olha só, esses são os 3 passos que a gente tem. E aí, a trilha do relacionamento são os BC grupos, que é uma coisa que dura bem mais tempo. Então, olha só, o que nós temos na trilha do relacionamento? Os grupos de comunidade, que são os BC grupos, como vocês entendem hoje. Algumas coisas. O objetivo do grupo é desenvolver e aprofundar 2 coisas muito claras, que todos vocês que participam de grupo já sabem. Primeiro, uma comunidade autêntica. Tu te conecta, faz amizades, entende o que passa na vida do outro. Se a pessoa está com dificuldade, tu vai ligar durante a semana. É essa comunidade autêntica. E crescimento espiritual. Vamos crescer como cristãos. Vamos trabalhar em vários assuntos, ler livros juntos, estudar a Bíblia, estudar, sei lá, as 5 linguagens do amor, estudar Gálatas, sei lá, vamos crescer. Os BC grupos são divididos em casais, homens e mulheres, como sempre foram. Algumas mudanças que a gente teve, que a gente já deu no início desse ano um aviso. Ó. Os grupos agora, os BC grupos, vão ser de longa duração, não mais de uma temporada de 6 meses, mas assim, ó, vão ser uma temporada de 1 ano. A gente entende que as pessoas começam a criar relacionamento com mais tempo de andar juntos. E a gente tem visto um comportamento muito claro da igreja, que quando uma pessoa entra num BC grupo, na próxima temporada, o que ele faz? Eles não querem ficar no mesmo grupo. E a gente tem visto que o normal das pessoas é ficar pelo menos 2 temporadas no BC grupo. Então, em vez de fazer toda aquela loucura de inscrição 2 vezes por ano, não, vamos fazer uma. O que acontece? O que vai ter?
No meio do ano, no meio desse período anual, vai ter um período de entrada semestral, ou seja, no meio do ano, que é o que vai acontecer agora, nessas próximas semanas, a gente vai falar com os grupos e algum líder pode dizer, olha, eu acabei de ter bebê, não posso continuar o grupo inteiro. Então, o que que a gente faz? A gente pega esse grupo, troca o líder, bota um outro líder para o grupo continuar. Por quê? Porque a pessoa teve um imprevisto. Mas o grupo, a ideia é que as pessoas permaneçam pelo menos um ano. Ah, pode acontecer de no meio desse ano alguém que, sei lá, estava fazendo o TCC, terminou o TCC, se formou e diz, olha, eu posso criar um outro grupo. Então, nesse meio do ano vai ter entradas, tanto de novos grupos ou de algumas pessoas nos grupos que já existem. Sei lá, vou pegar como exemplo, que sou eu aqui, vou pegar. Tá, a Cristi. A Cristi estava com um grupo de 6 meninas e, de repente, duas delas pararam de vir sabe, no primeiro semestre. Ela vai abrir, olha, tenho mais duas vagas porque duas pararam de vir. Eu já fui atrás, elas mudaram de cidade, está em outro momento, e aí vai ter entrada. Essa entrada, normalmente, é para as pessoas que já estão em BC Grupos. Tá? A gente não vai abrir isso para a igreja toda. E o grupo é conduzido por quem? Por líderes. Os líderes conduzem o grupo. Então, vou ter líderes que vão sentar e vai dizer, olha só, meu querido, eu conheço tua vida, eu entendo que tu está indo bem, mas existe uma coisa, sei lá, né, tu não é muito bom nas finanças, tu precisa aprender a lidar melhor com o dinheiro. O líder vai ajudar a pessoa a crescer. É um BC Grupo, como a gente entende. Até ali está claro, pessoal? A única diferença é que a ideia é que o grupo seja anual e com uma pequena entrada, um reajuste de turma, de pessoas. Alguém entrou e disse, olha, não me encaixei bem nesse grupo, no meio do ano ela pode trocar de grupo. E o que acontece com todo o resto da igreja? O que acontece com aquele monte de gente que está na igreja? Esse monte de gente que não está em grupos vai estar em alguns períodos muito claros, que é na sua jornada de crescimento. Eles vão estar ocupados crescendo ali. Ah, mas se ele já terminou a jornada do crescimento no meio do ano, e aí vem uma outra coisa que a gente começou a criar, e aí vocês vão entender o período. A gente criou grupos especiais. O que são grupos especiais? Grupos especiais que vão ser criados em períodos muito curtos do ano. Ó, pessoal, todo o resto da igreja que não tem esse grupo, se inscreva nos grupos especiais, como aconteceu agora há pouco tempo no SOS e RS. A gente teve uma dificuldade, pessoal, como lidar com tragédias. Se inscreva, todo mundo, mas eu não participo em BC Grupo. Se inscreva. E esse grande volume de pessoas que não estão em BC Grupos de comunidade vão entrar nesses grupos especiais. Eles são de curta duração, eles são de 4 semanas. 4 encontros com um estudo muito focado. A diferença é que esses grupos não vão ter líderes, vão ter facilitadores. E muitos de vocês foram chamados a ser facilitadores. O que é o facilitador? O facilitador é aquele que vai pegar antecipadamente, vai receber o estudo, vai ter já um script com uma série de perguntas e respostas bíblicas às perguntas, e o único que ele vai fazer é facilitar a conversa. Pessoal, vou dar um exemplo. Pessoal, nós vimos esse vídeo, ou ouvimos o pastor Maurício no domingo falar sobre queimar o nosso passado. E aí tem uma pergunta, sabe? Queimar esse passado se refere a quê? E ele vai fazer a pergunta. E vai simplesmente dizer, Luiz, o que tu achou daquilo? O que te chamou mais atenção nesse sentido? E como é que tu aplicaria na tua vida? Então, não é alguém que vai liderar ou levar a pessoa no crescimento espiritual. Ele vai facilitar que as pessoas coloquem a sua opinião para fora. E ele já tem no material, que o material vai ser muito mais, digamos assim, muito mais fechadinho, ele vai ter as respostas. Olha, biblicamente, a Bíblia diz que a gente deve perdoar tantas vezes. 70 vezes 7. Então, ele já vai ter, porque a ideia, qual é a ideia? Essa pessoa que não conseguiu entrar num BC Grupo de comunidade, vai ter um grupo durante 4 semanas, um mês, com um assunto muito específico e vai começar a fazer relacionamentos naquele momento, enquanto ainda está crescendo. Então, ó, qual a diferença entre líder e facilitador? O facilitador não tem a obrigação de conduzir a pessoa ao crescimento. Ele facilita a conversa, faz perguntas e traz as respostas bíblicas, com base naquilo que
foi visto ou no culto ou em algum outro lugar. Tá? Ele vai ser aberto para todos os membros da ABC, para todos os membros da ABC que estão fora do BC Grupo, inclusive o que está na jornada. Então, a gente viu que agora, quando a gente fez o seguinte, ok, como lidar com tragédias? Muito do conteúdo foi passado pelos BC Grupos, mas tinha centenas de pessoas na igreja que não estavam em grupos. A gente criou três grupos de especiais com o mesmo assunto. Muitas pessoas foram online. Muitas pessoas foram online e dizem, que legal, quero participar, quero continuar. Só que essa continuidade exige um comprometimento muito grande, e nós não temos líderes o suficiente para isso. Então, nós temos os facilitadores. Só para dar um exemplo. Isso aqui, por exemplo, é um cronograma possível, a gente ainda vai ter uma reunião amanhã do que pode acontecer. Por exemplo, no mês de julho, vai ter uma série especial do pastor Maurício sobre sonhos. Por quê? Porque a gente entende que muitas das pessoas estão com os sonhos desfeitos pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, perderam trabalho, perderam casas, e a gente entende que não, é momento de entender que Deus vai conduzir num crescimento. Então, ele vai fazer uma série especial de sonhos. Essa série especial de sonhos pode ser passada por um BC Grupo e, ao mesmo tempo, eu posso criar um grupo especial somente nesse mês. Pessoal, grupo especial dos sonhos. Todo mundo dos BC Grupos está seguindo essa série dos sonhos e o grupo especial, esses vários grupos que se criarem com facilitadores, vão também ter o mesmo assunto. Olha a diferença. Ó. Logo em seguida, o BC Grupo continua. Tem seu encontro social, depois a gente botou como exemplo uma série de domingo, mais outra social, depois tem um estudo bíblico, sei lá, do livro de Deuteronômio, como exemplo, depois tem outra social. Então, olha só, o BC Grupo continua a sua temporada normal. Os grupos especiais, não. Os grupos especiais param. Terminou aquele mês, terminou, ok. O pessoal continua indo na igreja, continua como voluntário, segue a jornada dos 4 passos. De repente, pode surgir um outro momento, tá? Aqui a gente colocou como exemplo no mês 9, que diz, temos uma outra série especial, um tema interessante da igreja. Então, vamos colocar um outro grupo especial e abrimos a inscrição para toda a igreja de novo, com facilitadores por apenas 4 semanas. A ideia dos facilitadores, como eu digo, não é ter uma responsabilidade de crescimento espiritual. Então, alguém pode dizer, mas eu não sei tanto da Bíblia, não sei se eu estou capaz. Não, tu está capaz porque tu conhece a palavra de Deus e todo mundo foi indicado aqui. E a ideia é tu fazer as pessoas falarem e conduzir as respostas bíblicas para algumas perguntas. E depois acabou, são 4 encontros. 4 encontros acabou. Então, não exige muito das pessoas, dos facilitadores. Já os líderes de BC Grupo têm uma exigência um pouco maior, porque estão cuidando de vidas. Então, a ideia é ter esses 2 tipos de grupos. Tá? Então, olhem só, grupos de comunidade, vocês podem ver aqui embaixo, no final está escrito bem claro, exclusivo para quem vem do passo 4 da trilha de conhecimento. Então, as pessoas só vão para os BC Grupos depois que concluiu o passo 4. Mas eu fiz o 2 e o 4, mas não o 3. Não, quando tu terminar os 4 passos, tu pode ir para os BC Grupos. Antes disso, quero me reunir. Ok, grupos especiais. Tem sempre? Não tem sempre, tem em períodos. E aí a pessoa vai começando a conhecer pessoas. Pouco a pouco vai conhecer, como eles duram pouco tempo, vai ter mais conhecidos, ele vai criando, ele não vai ter esse senso de comunidade tão profundo como é o BC Grupo, mas vai se sentir pertencendo à Brasa Church. Então, essa é a ideia da gente ter os BC Grupos, de como é que funcionariam os BC Grupos nesse processo novo que a gente está entendendo da jornada cristã. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Perguntas, pessoal. A gente, obviamente, amanhã tem uma reunião ainda com o pastor Maurício para definir uma série de detalhes. Tá? Por exemplo, a gente tem muitas variáveis que ainda não estão definidas. Por exemplo, o local onde vai acontecer passo 13 e passo 4. A gente está verificando isso aqui. A gente chamou vocês, os que foram recomendados como facilitadores, para explicar o que é um facilitador. Alguém pode dizer, olha, gostei. Alguém pode dizer, para mim fica difícil porque nessa temporada vou viajar. Ok? A gente precisa entender. A gente conta com todos vocês para construir essa igreja
que Deus está nos dando. Tem uma pergunta do Eike assim, ó, quantas pessoas mais ou menos terão por grupos especiais? A gente não quer passar de 10 pessoas, já seria extrapolando. A ideia são grupos bem pequenos para que possa ter conversas. Eu faço um grupo de 18 pessoas, com certeza 8 não vão falar nada. Então a ideia é assim, ó, extrapolando chegar no 10, mas o ideal é que fique entre 8, 6 pessoas para que as pessoas possam conversar, possam trazer. Quando esse assunto, se vamos supor, se o assunto vem do culto, como esse caso, na série especial de sonhos que o pastor Maurício vai fazer, eles vão ouvir muita palavra do pastor Maurício e durante a semana eles vão poder fazer as perguntas. Tá, mas eu posso sonhar com uma Ferrari? Estou chutando aqui, tá? E aí vai ter um versículo bíblico onde tu diz, olha, sonhar com uma Ferrari não é ruim, mas tem um versículo que diz que depende da motivação, se tu pede só para os teus prazeres. Ah, não, eu quero sonhar com uma Kombi para ajudar todo mundo. É mais plausível, sabe? Então já tem muito marcado. A ideia, como eu disse, ó, o material desses grupos especiais vai ser elaborado com muito mais cuidado, com as perguntas mais frequentes, com as respostas bíblicas, para o líder não se encontrar numa situação que ele diga, bah, não sei o que responder. E se tiver essa situação, ele vai dizer, ok, excelente pergunta, vou te encaminhar para o pastor Fran, sabe, para o Léo Crócoli, para o Guilherme, a Renata, vou te encaminhar justamente para o pessoal saber como lidar quando a gente não sabe perguntas, mas a ideia é que não aconteça isso. Deu para entender a jornada, pessoal? Uma coisa importante que a gente percebeu, vocês viram que a gente planejou a jornada. A gente quer, como o Gilialdo fez o convite, que nessa primeira fase, nesse período de implantação, nesse projeto piloto, que é até dezembro, vocês passem pelo passo 13 e pelo passo 4 para entender o que está acontecendo, pelo menos, porque aí vocês vão poder dizer para as pessoas. E aí é uma coisa, eu dizer assim, cara, o passo 4 mudou minha vida. Uma coisa, um líder que diz, o passo 4 vai mudar a tua vida. É algo que realmente vai trabalhar as dificuldades que tu está enfrentando. Outra coisa assim, não, olha só, tu está perguntando sobre dízimo, sobre santidade, sobre sexualidade, sobre diversos assuntos. Olha, se tu fizer o passo 3, muitas dessas respostas vão vir no passo 3. Ah, ok. Só que a gente precisa saber o que acontece no passo 3 e no passo 4. Se a gente não sabe, fica muito supérfluo. Faz o passo 3. O que que tem ali dentro? Não sei, é um negócio legal, aí os pilares da igreja, que são o quê? Pois acho que é amor, não, então a pessoa precisa saber. Então a ideia é que os líderes, ou seja, vocês e facilitadores, passem nesse período, nesse projeto piloto, por essa passo 3 e passo 4, até para nos dizer, olha, essa parte ficou confusa, essa parte ficou extensa demais. Isso aqui eu acho que podia se aprofundar muito mais. Então a ideia é pegar todas essas pessoas incríveis que Deus nos deu, que são vocês, para nos ajudarem a construir a igreja que Deus tem para nós. Amém? E só complementando o que o Fran está falando, né? A gente sempre tem uma agenda, né, de capacitação, de reunião, de treinamento com os líderes, que nesses últimos meses, obviamente, ficou comprometida por conta de tudo que a gente viveu, mas que a gente está resgatando a partir de agora. E a ideia é, então, que para esse segundo semestre, essa agenda que a gente costuma ter com os líderes de capacitação e de reuniões, seja a participação de vocês nesse passo 13 e 4. Então, a dedicação de tempo de vocês vai estar voltada para a participação disso, para essa vivência, para o crescimento espiritual de cada um de nós, né, individualmente, e também para a gente ter experiência como igreja, porque a gente vai receber depois as pessoas que vão ter vivido isso, né? Então, é fundamental que a gente tenha passado por isso também. Então, vai ser importante separar esse tempo de vocês para investir nessa experiência, né? Isso. E aí, obviamente, claro, muitas das coisas que já existem vão continuar. Por exemplo, os cursos. Os cursos também vão continuar. Os cursos também vão continuar. Só que a gente quer dar experiência, digamos assim, né, nesses 4 passos, já meio que organizar a jornada para todo mundo chegar num BC Grupo, chegar com umas respostas mais alinhadas, da igreja, todo mundo mais ou menos andando na mesma visão, chegar nos BC Grupos maduros e para os grupos especiais ter o gostinho de pertencer ao espaço onde eu estou. Entrei na igreja, então muito dificilmente, ou só com muito esforço, a pessoa não vai estar envolvida.
de alguma maneira, porque ele vai ter os 4 passos, vai ter os grupos especiais, vai ter os cursos que o pessoal está fazendo e que tem sido um sucesso incrível, vai ter depois os BC grupos, então a ideia é justamente que tentar pegar esse povo que Deus está nos dando e evitar que de alguma maneira, alguns deles se percam. Tem outras perguntas ali. Quem for facilitador ficará ausente dos BC grupos, como não perder a conexão dos mesmos com o grupo? Ah, não, daí a pessoa durante um mês ela vai participar do seu BC grupo e vai ter o seu grupo de facilitador durante 4 semanas. Mas nada impede, né? Daí ela só precisa propor que o seu grupo, como facilitador, não coincida com o grupo que ela está, né? Mas é isso. Eu tenho várias perguntas, se você puder fazer online, ó. Nós estamos realmente agora, entendemos que parte do que a gente tem que fazer, algumas coisas têm que ser online, pelo volume de pessoas que a gente tem. A gente ainda está vendo sabe, a nossa capacidade de produzir material online, de ver o que fazer. Não tem tantas pessoas para filmar, não temos tempo para filmar, sabe? Todos nós trabalhamos, mas sim, a ideia é a gente caminhar numa coisa que a gente está chamando assim de BC College, que tem um espaço online de formação, onde ficaria todos, mas isso é no futuro. Então, sim, a gente está caminhando no sentido de ter mais adiante algumas coisas já online, alguns cursos, algumas coisas que a gente já percebe que a necessidade é grande de ir nessa direção. Mas nessa temporada, por enquanto, não temos braço para fazer isso. Quero que você entenda que está tendo muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, a gente precisa E ter... uma dúvida importante ali, né? O passo 3 é terça, o passo 4 é quinta. Ah, mas o meu BC grupo é nas terças, então eu não vou poder fazer. Vai poder fazer o 4 primeiro e depois o 3, né? Então, como a gente está aqui entre líderes, não tem essa necessidade de cronologia, então pode fazer o 4, depois o 3. O importante é que todo mundo, em algum momento, inclusive ali alguém perguntou, né, de indicar alguém que está no seu BC Grupo para voltar, digamos assim, na jornada. Sim, né, porque essa jornada, começando do passo 1, é para quem está chegando hoje, para todo mundo que está na igreja. A ideia é que todo mundo possa passar por todos esses passos. Então, a gente está, como eu disse, ó, amanhã de manhã temos uma reunião, mais uma reunião com o pastor Maurício, então tem várias pontas que a gente está alinhando, mas a gente não quer que vocês não conheçam o que está acontecendo na igreja. Sabe? A gente quer que vocês tenham consciência do que está acontecendo, para onde estamos caminhando e que nos ajudem com ideias, porque como esse é o momento que a gente está construindo, e a gente quer que vocês construam junto, passem pela experiência junto, muitas ideias de vocês, muitas sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Eu realmente gosto, as pessoas podem achar que não, mas eu realmente gosto quando alguém me chama e diz, olha só, Franz, no meu grupo aconteceu isso, eu acho que temos que ir por esse caminho. Digo, bah, não tinha pensado. Então, a ideia é a gente caminhar nessa construção junto, por isso que a gente está anunciando para vocês e aos facilitadores entendendo qual é o papel deles. A gente pediu para os líderes da igreja as referências, e se você foi convidado como facilitador, é porque alguém da liderança da igreja diz, não, aqui temos um cristão maduro que pode ajudar outras pessoas a crescer. E a última pergunta ali da Carol, né? Como faria o passo 4 que coincide com o BC Grupo? Se essa coincidência permanecer por um período muito tempo, que tu não consiga, daí a opção online é uma alternativa. Certo, Eu acho que pessoal? ficou lá para cima uma última pergunta sobre férias, né? A gente vai incluir, possivelmente nesse formato anual, mais encontros sociais ou intervalo. Então, isso dá folgas no calendário anual que tu pode ir jogando esses conteúdos um pouco para frente, um pouco para trás, para coincidir. Bom, eu vou, sei lá, vou viajar 2, 3 semanas. Então, eu vou antecipar, jogar para frente, para trás o estudo X do momento, ou também uma alternativa é eu tenho um co-líder, né? É mais importante cada vez a gente ter co-líderes que possam suprir quando tem alguma necessidade de eu não estar, o grupo não fica totalmente dependente do líder, mas o co-líder pode dar conta dessas necessidades de ausência. Nós temos assim, nós entendemos que precisamos trabalhar de maneira
mais intencional, por isso que a gente está fazendo essa jornada, esses grupos especiais. Nós já temos também uma pessoa da igreja que está especificamente destinada aos BC Grupos, que vai ajudar a Júlia, eu, com uma série de respostas, que ela vai ficar responsável por entrar em contato com vocês, facilitadores. Então, a gente está se organizando de uma maneira mais, não vou dizer profissional, mas uma maneira mais adequada para o momento que a gente está vivendo. Eu sei que vocês talvez tenham muitas perguntas, mas eu também não quero passar dessa 1 hora que a gente estipulou com vocês, porque vocês têm compromissos, a gente quer ser muito regrado no tempo. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, podem perguntar, a Júlia também, nos façam perguntas. Esse é o momento de perguntar. Se você tem dúvida, entrem comigo por DM, me ligue, faça as perguntas que nós contamos com vocês. Uma coisa que é importante é que a gente precisa entender que o pastor Maurício entende que nesse momento nós poderíamos fazer um recesso dos BC Grupos maior ainda, mas o momento exige uma continuidade. Então, nós vamos ter, se não me engano, 2 semanas, essa semana e a outra, Júlia, é isso? É isso aí. Nós vamos ter 2 semanas de recesso, essa e a outra, e logo em seguida os BC Grupos voltam com os mesmos líderes, com as mesmas pessoas. A gente vai entrar em contato com vocês para fazer perguntas, caso alguém entenda que precise mudar ou não posso, mas a ideia é logo em seguida retomarmos. A gente queria um período maior de recesso, mas o momento a gente está entendendo que exige que a gente seja mais intencional. Então, eu sei que vocês já doaram o coração de vocês e a gente vai pedir que nos ajudem um pouco mais nesse monte de gente que está vindo, nesse monte de gente que está vindo. Certo, pessoal? Então, para não nos estender, o microfone está aberto. O microfone está aberto. Não sei se alguém pode orar, sei lá, Gili, Gui, Ricardo, alguém quiser orar, pode abrir o microfone, já está liberado. O erro foi meu no início, eu impedi. Se alguém quiser orar para encerrar a reunião. Ah, peraí, deixa eu parar de gravar. Deixa eu parar de gravar aqui. Onde é que eu paro? Aqui.